criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Não se enganem, amigos. Não é o que estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está te provando. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Em tudo dai graças, irmãos Gaspar e Divina, cantando em momentos no recanto da fé. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Dou graças a Deus por mais um dia que iniciou. Levanto a minha voz para agradecer. Dou graças a Deus pelo meu viver. Dou graças a Deus pelo orvalho que cai, pelo sol que me aquece e o vento que se faz, pela chuva que molha a terra e a graça que cai sobre mim. Dou graças a Deus, a minha vida jamais terá fim. Também dou graças a Deus pelo recanto da fé. Nosso Deus já tinha previsto muito bem antes de Noé. É um lugar para ser abençoado, tanto para mim como para você. Por isso dou graças a Deus, porque tenho fé para vencer. Dou graças a Deus pelo rio Araguaia, pela fartura de peixe com a beleza das praias, pelos animais que existem, que para nós o Senhor criou. Por isso damos graças a Deus e cantaremos louvor.
Não se enganem, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está te provando. Ouvintes, Deus prova o seu povo, Ele dá prova de que realmente Ele tem vindicado o seu mensageiro. Se o povo já teve alguma coisa de útil, de importante, de valor, de significado aqui nessa terra, foi um mensageiro de Deus. Todos aqueles que viveram lá no Velho Testamento, que faziam parte da semente de Abraão, mesmo antes de Abraão existir, eles deram muito valor no mensageiro de Deus. Para tanto, Deus tinha que provar que aquele homem era de fato seu mensageiro. E se ele falasse em nome do Senhor, e aquilo não fosse verdade, ele morreria. Morreria por força da lei do próprio Deus. Jesus Cristo profetizou que haveriam falsos profetas. Ora, se haveriam falsos profetas, é porque haveriam verdadeiros profetas. Não existe falso sem verdadeiro. E ele afirmou: eis que eu vos envio apóstolos, profetas. Mas a incredulidade fomentada, gerada pela semente da incredulidade, isto quer dizer, pela semente da serpente, a semente da dúvida na palavra de Deus, a semente do maligno, que foi semeado como joio. A semente de Deus foi semeada na terra como trigo. Agora, quem afirma isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, toda semente predestinada por Deus dá valor ao mensageiro de Deus. Por quê? Realmente não é só de pão que vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E o profeta é a boca de Deus aqui na terra. T.L. Osborne, muito acreditado no meio pentecostal, que ainda vive hoje, ele disse: Deus andou na terra novamente através de um homem chamado William Branham. Agora, por quê? Porque ele viu a comprovação disto, que este mensageiro era de fato enviado por Deus. Por isso ele disse: não se engane, amigos, não é o que eu estou dizendo, eu sou apenas seu irmão, mas é o que Deus está te provando. Isso
mostra ser a verdade. Todo resultado da fala, da palavra deste mensageiro foi confirmado por Deus. Curas inacreditáveis, maravilhas, domínio sobre a natureza, comprovação científica do sobrenatural, como aquela nuvem que foi fotografada lá no oeste dos Estados Unidos, publicada pela revista Life e outras. Agora, qual o propósito do envio deste mensageiro vindicado? Sempre teve um propósito, e o propósito foi êxodo, foi saída. Nós estamos nos baseando nesta série na mensagem do profeta de Deus para esta era, o terceiro êxodo. Então, tudo que aconteceu para o primeiro êxodo foi Deus confirmando através do seu profeta que ele cumpria realmente e cumpre a sua promessa. Aí está o primeiro êxodo. Logo veio o segundo êxodo. Deus sempre age em três. Ele é perfeito em três. Todos observem minha pregação. É sempre 3 e 7. 7 é o completo. 3 é a sua perfeição. Primeira, segunda e terceira puxada. Oh, sempre, em tudo, vejam, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Aí está, Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Devemos observar que ele fez. E então nós podemos constatar o que ele faz. Ele nunca pôde falhar, em circunstância alguma, tratando com seu povo através do seu mensageiro. O primeiro êxodo, ele enviou um profeta ungido com a coluna de fogo. E ele tirou o povo para fora. Aquele foi o seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia esgotado, ele enviou novamente um Deus profeta, com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba, quando ele estava batizando aquele Deus profeta. Ele afirmou: Jesus, eu vim de Deus e volto para Deus. Eles haviam perdido a confiança de crerem nos profetas de Deus. Eles estavam 400 anos sem profeta. Agora, quando veio o profeta, eles rejeitaram. Porque este era profeta, Deus, o Messias, e não veio de acordo com o que eles pensavam, de acordo com aquilo que eles esperavam. É muito simples e é fácil de você guardar isto e não se basear
em nada neste mundo a não ser na palavra vindicada. Podem falar, podem mostrar, podem pregar, podem tentar convencer, argumentos de cá e de lá, de todas as maneiras, profundos, científicos. Nada move, nada satisfaz esse povo. O povo de Deus só é satisfeito, só se preenche com a mensagem do mensageiro. Ele enviou um profeta. Agora vocês vejam. Quando é que o povo merece um profeta? Quando é que o povo merece ou precisa de um profeta? É justamente quando está disperso, desorientado, confuso. Então ali chego assim, diz o Senhor. E é o que tem acontecido agora. Há um certo povo que está ancorado, estabilizado, fortificado na fé. Aleluia. Após a morte de Jesus, sepultura e ressurreição, nós tivemos aí na Bíblia Sagrada Saulo de Tarso, em seu caminho para Damasco, viu aquela mesma coluna de fogo que João Batista viu descendo sobre Jesus em forma de pomba. O então Saulo de Tarso viu a mesma coluna de fogo que estava sobre Israel, vindicando a Moisés. E ele, sendo um hebreu, o então Saulo de Tarso, bem ensinado na palavra, quando deparou-se com aquela luz, o que foi que ele exclamou? O que foi que ele disse? Senhor, quem és tu? Ele sabia que era o Senhor, aquela coluna de fogo. Ele era um hebreu. Ele disse, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus. O próprio Senhor Jesus interpretou a coluna de fogo para o apóstolo Paulo. O segundo Êxodo, ele trouxe um profeta ungido, qual era seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria um profeta, e tinha uma coluna de fogo, e fazia maravilhas. E aquele mesmo profeta disse, aquele que crer em mim, as obras que faço, também as fará. E aqui, bem aqui mesmo, nesta mesma escritura, onde podemos ver o cumprimento sobrenatural desse Deus, dessa coluna de fogo, dessas promessas, bem aqui nessa escritura, nós temos o êxodo dos últimos dias. Deus não pode mudar isso. E agora essa coluna de fogo tem sido provada cientificamente, através do testemunho do Espírito Santo, através das obras do Espírito. Vemos isto hoje, a grande coluna de fogo movendo no nosso meio. Agora pergunta Oral Roberts, pergunta Billy Graham, pergunta T.L. Osborne, pergunta tantos outros que viveram aqueles dias, que conheceram este mensageiro. Vê se eles não afirmam isto, eles não podem negar.
ainda que se acovardam. E os sinais que acompanharam este mensageiro e acompanha até hoje a sua mensagem. Maravilhas da ressurreição de Jesus Cristo, tirando o povo do denominacionalismo, do sistema organizado, para a presença de Jesus Cristo, para viver em uma terra prometida. Aleluia. Não se engane, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão, mas é o que Deus está te provando. Isso mostra ser a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dias, ele a trouxe para nosso meio hoje e provou isso cientificamente. Nós temos a revista Life, de 1963. Ela publicou, e muitos foram testemunhas daquilo que ela publicou. Ele estava falando isto diante de pessoas que assistiram aquilo, que viram aquilo com seus próprios olhos. Uma nuvem de 26 milhas de altura, na forma de uma pirâmide, 7 anjos representados ali, e trouxe de volta o quê? Trouxe a palavra de Deus, cumprindo assim o ministério deste anjo, que é Elias, manifesta o ministério do Filho do Homem, e do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Ministério tríplice, perfeito. Isso viveu e praticou e foi praticado sob a inspiração do Espírito Santo. Agora ele chama a atenção. Observe a coluna de fogo que os chamou, os guiou para a terra prometida, sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo na qual eles podiam olhar, os dirigiu para a terra prometida sob a unção de um profeta. E eles constantemente lhe rejeitaram. Não é isto correto? Ora, a coluna de fogo não deixou Moisés desorientado no deserto. Ele não precisava de uma bússola. Você não viu a estrela e os magos? Eles não erraram o caminho. Eles foram parar onde estava Jesus, na manjedoura. Eles foram parar na casa de Jesus. Quem é dirigido por uma estrela, por uma coluna de fogo, da parte de Deus, não fica desnorteado. Sabe para onde vai. Descanse, povo de Deus. Confie em nome de Jesus Cristo. Tenha sua cura, sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus Cristo te diz, no céu quero ver você, bem maior que o
Grande é o Senhor e tua misericórdia dura para sem pecado tu estás, Jesus Cristo te diz, no céu quero ver você. Bem maior que os céus, mais profundo que o mar, de Cristo Jesus é o amor. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor e tua misericórdia dura para Grande é o Senhor e tua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor